Olá, camaradas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Marco Zero. Olha, quero conversar com vocês sobre as críticas ao governo Lula. Pois é, antes, lembre-se daquele protocolo: curtir, comentar, ativar o sininho, se inscrever no clube de membros, isso é importante também para o nosso canal, tá bom? Mas olha, a curtida e o comentáriozinho de engajamento. Agora, vem comigo que eu quero refletir com você sobre uma questão que são as críticas acerca do governo Lula. Vamos analisar um pouquinho isso daqui. É natural que todos aqueles e aquelas que detêm o poder, que estejam no poder, eles sejam passíveis de crítica. Isso é natural, isso é inclusive saudável dentro de um processo democrático. Porque você sabe, alguém já dizia, toda unanimidade é burra, tá bom? Então se você tem cercado em torno de você, da sua liderança, da sua personalidade, um monte de gente que só vive te aplaudindo, jogando pétala de rosa por onde você caminha, estendendo o tapete vermelho e dizendo parabéns com tapinha nas costas e etc., você já sabe que esse grupo não é muito confiável, porque não é capaz de ver além daquilo que você mesmo vê, que não é capaz de criticar as suas ações. Claro, gente, criticar aqui no ponto de vista sempre da construção, tá bom? De apontar caminhos melhores, inclusive dizer quando você está errando e onde você deve e pode melhorar. Pois bem, na questão de uma presidência da República, como é o caso hoje da presidência do governo Lula e do PT, as críticas vêm de alguns lados e, para mim, essas críticas estão se tornando cada vez mais claras. Há pelo menos 3 frentes, tá bom? Você pode me ajudar aqui. A gente tem esse espaço como um espaço de diálogo, de conversa. De repente eu posso estar errado e você pode dizer aí, escrever: olha, Ivan, não são 3, são 5, ou são 4, ou são 2, né? Olha, eu vejo por outra perspectiva. Isso é importante. A gente está aqui tentando construir e analisar juntos essa realidade desse país que a gente ama e que a gente vive. Veja, a primeira linha crítica ao PT, ao governo do Lula, porque às vezes as coisas se misturam demais, é a linha que vem da extrema direita, tá bom? Essa é a primeira linha crítica. Isso é natural. Nós tivemos um governo de extrema direita, inclusive com uma tentativa de ruptura democrática, com ações trágicas na política, sobretudo de saúde, durante a pandemia. Então, é natural que a extrema-direita, que perdeu as eleições, ela mantenha as suas críticas, acentue até algumas delas. Mas essas críticas, nós devemos pensar e refletir não apenas de onde elas vêm, tá? Não vamos rechaçar também só porque vem da extrema-direita, porque isso seria muita ingenuidade, muita imaturidade. Mas nós precisamos pensar no próprio conteúdo da crítica, tá bom? Não só na sua forma, no seu conteúdo também, mas não só no seu conteúdo e também na sua forma. Qual é essa crítica que advém? Me parece que essa crítica, ela quer se manter ainda dentro daquele debate que que passou a ser conhecido, melhor dizendo, no Brasil, como pauta dos costumes. Quer se manter nessa direção, tá? Só que a pauta dos costumes, na maioria das vezes, serve apenas como uma cortina de fumaça para aquilo que realmente importa para todos e todas, que seriam a questão da economia, sobretudo o emprego, a questão da saúde, a questão da segurança pública e a questão da educação. Esses são os 4 temas mais importantes para o eleitorado brasileiro. E aí ficar nessas pautas dos costumes, isso gera uma cortina de fumaça que não ajuda em nada ao processo político brasileiro, tá bom? Porque, por mais que elas sejam importantes, elas são importantes para segmentos muito, muito específicos da nossa sociedade e não para o todo da nossa sociedade. Então, uma crítica que advém é uma crítica da extrema-direita, que, claro, tem por intenção puxar o governo para a extrema-direita, tá certo? Então, veja, primeira linha crítica é a crítica que advém da extrema-direita, tá certo? A segunda linha crítica é a crítica que a gente pode chamar de liberal ou neoliberal, que é a crítica do mercado, tá bom? É aquela que quer manter, por exemplo,
a mesma política econômica do governo anterior sem ter o presidente anterior. Ficou claro? Então, quer manter ali o ajuste fiscal, a cartilha neoliberal, mas sem o ex-presidente da República no poder. Tá bom? Quer manter a mesma política econômica do governo Bolsonaro dentro do governo Lula. E essa é uma crítica que nós precisamos pensar também. Tá certo? Porque essa é uma crítica que está dentro daquilo que importa, que é a questão econômica. E aí nós precisamos ver qual é o papel que cumpre, por exemplo, o arcabouço fiscal dentro disso. Tá? Esse pessoal quer manter a mesma política econômica do governo anterior sem o presidente anterior. Essa seria uma crítica liberal, neoliberal. Inclusive aqui entra também uma pauta que ficou conhecida como pauta identitária. Veja, é claro que historicamente os comunistas, os socialistas, sempre se preocuparam com a questão da mulher, do negro, da criança dentro da sociedade. Mas nunca dissociaram isso da realidade de classe, tá bom? A classe social a qual essas pessoas pertencem, a classe trabalhadora. Sabendo que a mudança estrutural que realmente importa é a mudança do sistema de produção. Então, isso está presente desde as críticas feitas por Marx, Engels, tá bom? No Manifesto Comunista, na questão da moradia, na classe trabalhadora na Inglaterra, na origem do Estado, da família e da propriedade privada. Então, isso está presente nesses textos e em outros, tá? Que tratam, por exemplo, da colonização também. O texto de Marx sobre o suicídio trata da questão da mulher na sociedade moderna. Então, isso está presente dentro já desses textos. Agora, o neoliberalismo ele é muito inteligente. Por quê? Porque se você pegar as obras de Friedman, de Mises, eles trazem essas pautas identitárias sem mudar a política econômica. Tá bom? Endossam essas pautas, mas sem mexer na ideia do livre mercado. E eu terei a oportunidade de ler tudo isso com vocês nos próximos dias. Continue aqui no canal que eu vou trazer esses textos para nós lermos aqui juntos em nosso canal. Então, a primeira crítica advém da extrema-direita, a segunda crítica advém do modelo liberal, neoliberal, tá bom? Que quer manter aquele discurso de Estado mínimo e etc. dentro do governo Lula. E o governo Lula não foi eleito para isso, tá bom? Foi eleito para implantar uma outra política econômica. E a terceira crítica, que vem do campo da esquerda, tá bom? A esquerda, aquela esquerda que está mais identificada realmente com os princípios que norteiam a esquerda no mundo. O socialismo, o comunismo, nesses textos de referência, como eu disse, de Marx, de Engels, mas não só dele, mas também de outros teóricos do socialismo e do comunismo. Então, essa crítica é uma crítica que quer lembrar o governo que ele foi eleito e ele tem um lado, tá bom? Esse lado é o povo, são os trabalhadores e trabalhadoras. Essa crítica questiona a necessidade de um arcabouço fiscal, tá? De pagamento da dívida sem fazer uma auditoria da dívida, que questiona, inclusive, essa correlação de forças e de poder dentro do governo, como as privatizações ou as parcerias público-privadas, ou a ingerência do segmento privado dentro da educação pública. Então, essa é uma outra linha de crítica também ao governo. Agora, veja você, não basta apenas, claro, identificar de onde advém a crítica e qual o seu conteúdo. Mas é preciso, e nós estamos em um momento também delicado da sociedade, que nós precisamos ter uma certa medida, mesmo à esquerda, de como criticar, para que os nossos argumentos não sejam utilizados pelos outros campos, como, por exemplo, pela extrema-direita, tá? Encontrar uma crítica da esquerda, do campo mais progressista, vou ampliar essa ideia, tá? Mais desenvolvimentista, que propõe uma neoindustrialização, e essa crítica ser apropriada também
ou utilizada, melhor dizendo, como propaganda política pela extrema-direita. Não apropriada, porque não iria se apropriar, mas utilizasse como propaganda política. É claro que nós também não temos muito como frear isso, tá bom? Nós lançamos a crítica e eles, claro, têm o direito de utilizar ou não como propaganda política. Depende da intenção deles. Mas também perceber uma outra questão, que é qual é o limite, o tom, melhor dizendo, da crítica, tá bom? Por quê? Porque nós ainda vivemos em um tempo de polarização, nós temos visto isso nas pesquisas de opinião que são publicadas, e perceber qual é o tom adequado da nossa crítica, tá bom? Para não achar que nós também estamos fazendo a mesma crítica que os liberais, neoliberais e que a extrema-direita fazem. E que a nossa crítica, claro, isso precisa ficar claro, é em direção a puxar o governo, mas em direção aos trabalhadores e trabalhadoras, tá bom? Mas o que você pensa disso? Você pode me ajudar muito nesses comentários aí, tá bom? Inscreva-se, ative o sininho, venha fazer parte do nosso clube de membros. Tchau, tchau. Me ajude pensando mais sobre isso. Tchau, tchau.